Olá, amigos! Hoje o tema é a nefasta economia socialista comunista implantada no Brasil pelos partidos de esquerda, com seus privilégios e a escravidão da população. Você sabe o que é economia de direita e de esquerda? Você sabe realmente o que é esquerda e direita? Vamos colocar um pequeno comparativo. Um regime de esquerda é um regime onde o Estado controla tudo. O Estado controla a produção, o mercado, as estradas, os aeroportos, os transportes, tudo. E com tanta coisa para controlar, acaba fazendo tudo mal feito, gerando burocracia e corrupção. Basta ver os exemplos de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Nestes países, o Estado controla tudo, até a imprensa, acabando com a liberdade de expressão do povo. Já no regime de direita, o chamado regime liberal, o Estado só se ocupa das coisas básicas que são segurança, justiça e educação básica. Com um Estado desinchado, o dinheiro arrecadado pelos impostos não são desperdiçados e as pessoas são livres para produzir e prosperar. Basta ver países como os Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, entre tantos outros. Para saber se você simpatiza com a direita ou com a esquerda, basta fazer este teste. Se você tivesse que mudar de país, em qual destes que você gostaria de morar? Cuba, Venezuela ou Estados Unidos, Inglaterra? Veja o que o filósofo Luiz Felipe Pondé diz. Eu participei de um colóquio na América Latina onde se discutia o pensamento liberal no Chile e aparece uma dificuldade muito grande que é o seguinte: o pensamento liberal conservador de direita, ele exige de você uma responsabilidade pelo que você faz. Eu sou responsável pelo que eu faço. Eu sou um indivíduo que busca autonomia. Para mim, a maior virtude do pensamento de direita é a autonomia. Enquanto que o pensamento de esquerda, ao dissolver você no coletivo, ao dizer que a responsabilidade pelas coisas que acontecem é dos outros, ao dizer que a culpa é dos outros, é confortável. Então, o preguiçoso adora ser de esquerda. Veja também o que o jornalista Paulo Francis dizia sobre o comunismo. O único país no mundo que se leva comunismo a sério é o Brasil. E é tudo bafo de boca. O primeiro tiro sai todo mundo correndo. Você é frequentemente criticado porque teria se tornado de revolucionário em conservador. Você aceita essas críticas? Eu acho que passei de criança a adulto. Eu era uma criança, é o que eu falei, confundir desejo com realidade. Eu tinha certos desejos que eram fraternais em relação à minha situação privilegiada e a situação desprivilegiada de outras pessoas, mas eu descobri que a maneira de resolver isso, vendo o mundo aí fora, não é a maneira pregada pelos principais grupos populares aqui no Brasil. Entende? Este foi a grande transformação. Eu vi que os países ricos são países que se abrem para o capital, que fazem iniciativa privada. Como é que você vai empregar os brasileiros sem iniciativa privada? Vai fazer de todos funcionários públicos? As reparações públicas já estão falindo como estão. E esses milhões que estão aí, o que você vai fazer? Você tem que abrir desde botequim a fábrica. E isso só com capital privado. O ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, contava piadas sobre o comunismo. I have to interrupt right here and tell you that in one of my visits, I won't name him, I don't want to embarrass him, but one of the heads of state that I met with on this visit, he gave me one while I was on the way. Told me the story about the two fellows in the Soviet Union that were walking down the street, and the one of them says, "Have we really achieved full communism? Is this it? Is this now full communism?" And the other one said, "Oh, hell no, things are going to get a lot worse." Nossa economia é socialista e a grande massa da população não sabe. Como disse o saudoso economista José Munir Nasser. Veja, a razão pela qual o Brasil é um país pobre, não sei se vocês se dão conta, mas o Brasil tem mais ou menos a mesma área dos Estados Unidos. Nós só temos menos área porque eles têm o Alasca. Então, pegamos continente versus continente, temos a mesma área.
Eles têm mais população, nós temos 180 milhões mais ou menos, eles devem ter uns 270 por aí. Eles são um pouco mais velhos, a Independência Americana é de 1736, a nossa é de 1822. Ambos somos países de imigrantes, basicamente, ambos tiveram escravidão. No entanto, o PIB americano é 20 vezes maior do que o PIB brasileiro. Como é que pode um país como o Brasil ter cada brasileiro valer alguma coisa próximo de 10%, entre 5% e 10% de cada americano, economicamente falando? Pois não é por excesso de capitalismo, garanto, porque se tem alguma coisa que aqui nunca existiu de verdade, foi capitalismo sob nenhuma forma plena. Então não foi por excesso de capitalismo. Se não foi por excesso de capitalismo, foi certamente por falta dele. Tanto é que no Brasil, o lugar que tem mais capitalismo, que é São Paulo, é um lugar mais rico que aquele que tem menos, que é o Piauí. Quando eu reclamo que há falta de liberalismo no país, eu estou falando de um liberalismo capaz de gerar um verdadeiro sucesso capitalista pleno, quer dizer, um liberalismo que fosse capaz de nos gerar alguma quantidade de empresas como a Embraer, por volta de 500. Se nós tivéssemos 200 Embraeres, nós seríamos um país grão de vida da Itália, pelo menos. Assim. Então, nós vivemos numa sociedade hostil à atividade econômica, e aí dizemos para os eleitores que o que fez o mal do Brasil foi a atividade econômica que nós não temos porque não deixaram. Quer dizer, eu impeço que haja de fato o sucesso capitalista do país, e depois eu invento um Estado enorme e interferidor, que foi a causa fundamental desse desastre e desta insuficiência, e ele aparece com ares de salvador e de bombeiro, justamente alegando vir resolver os problemas que ele impediu que fossem resolvidos por sua própria conta, e pelo risco dos outros. Portanto, isso que se chama de neoliberalismo não passa de uma tramóia e de uma fraude. Ele é uma invenção da esquerda que gostaria de dizer, que gostaria de inventar um modo de sair da atividade econômica e passar a ser meramente tributarista. É sempre assim, a única coisa lícita é a atividade partidária. Então, veja só a situação concreta em que está o Brasil hoje. Num país em que quase 40% do PIB é do governo, pertence ao Estado, é um país em que o maior contratador, o maior gastador de dinheiro é o Estado. Imagine então o que é este volume de dinheiro na mão do Estado. O Estado, pelos seus meios coercitivos, por exemplo, por um sistema de exigência de certidões negativas. Então, o Estado cria a maior de todas as cargas tributárias do mundo, aí em termos de nível de juros. Aí o Estado submete as pessoas que não conseguem pagá-la a uma espécie de limbo econômico, ou seja, proíbe-as de concorrerem e de usufruírem das encomendas públicas. Justamente no momento em que a única encomenda que existe é a encomenda pública. Quer dizer, tem alguma coisa mais socialista do que isso? O que nós estamos conseguindo fazer, na verdade, é a implantação do socialismo de verdade por meio da transformação dos empresários em porquinhos que você vai comer assados no Natal. E isso com a concordância absolutamente alegre, inacreditavelmente pacífica dos próprios. Para você garantir mesmo que ninguém sai fora da linha, você continuará obrigando os empresários a fazer papel de palhaço e ficarem por aí fazendo programas socialmente responsáveis, empresas cidadãs, porque aí já estamos aí no nível da humilhação. Quer dizer, você não só submete as empresas a toda espécie de restrição regulamentar. Os impostos são impagáveis, não porque as pessoas não queiram, porque é impossível saber quanto é que tem que pagar. E em segunda, você coloca uma máquina de corrupção enorme para fiscalizá-los. Terceiro, você dá poderes excepcionalíssimos para burocratas de órgãos ambientais com o poder de obstaculizar tudo. E depois você o submete a uma taxa de impostos gigantesco. E então, para mostrar quanto eles são palhaços mesmo, você os obriga a fazerem esses teatrinhos de responsabilidade social, que é mais ou menos como você obrigá-los a uma pena alternativa. Então é assim, se todo mundo que trabalha agora é um neo-escravo, então quem acha que neoliberalismo é alguma espécie de liberalismo, na verdade é um pouco neo-bobo. Na verdade, temos que dizer isso com clareza assim.
Quer dizer, esse é o plano fundamental que está sendo posto em prática agora. A socialização pelo controle absoluto do Estado de toda a atividade econômica, seja do indivíduo, seja da pessoa, seja da organização da firma. Veja, nenhuma barreira deixará de ser transposta, nenhum direito irá permanecer, nada estará garantido, todas as suas ações serão passíveis de contestação pelo Estado. Ou seja, não há mais salvaguardas para que o indivíduo possa ter uma defesa contra o poder discricionário do Estado. Sobretudo, se continuar o processo na Suprema Corte, por pessoas que estão indo para a Suprema Corte com um viés totalitário, ou seja, com uma ligação ideológica orgânica com os partidos socialistas que estão no poder. O também saudoso economista Roberto Campos dizia que só o livre mercado é a solução para a pobreza dos brasileiros. Veja. O Nairo Almeri, jornalista de Belo Horizonte, escreve aqui o seguinte para o senhor. A sua singular inteligência, que proporciona leituras apaixonantes nos jornais de domingo, parece sempre a serviço dos favorecidos com negócios que giram nas bolsas internacionais, Wall Street, na City, em Frankfurt, Hong Kong ou Tóquio. Nela cabe um alento aos nossos miseráveis? Nossos miseráveis encontram esperanças dentro da sabedoria de Vossa Excelência? Eu sempre fui preocupado com a pobreza brasileira. Dediquei toda a minha vida à cura da pobreza. A única divergência que existe entre mim e os caridosos, os bonzinhos, é que eu acho que o mercado é a grande solução para a pobreza. Vejamos, haveria país mais fadado à maior pobreza do que Hong Kong? Não tem nada. São rochas, uma ilha rochosa sem sequer água. Hoje, Hong Kong tem uma renda por habitante superior da Inglaterra, a potência imperialista metropolitana que colonizou Hong Kong. O que é que provocou o crescimento? Mercado. Liberdade competitiva no mercado. O mercado é o maior criador de riquezas. A minha divergência com vários esquerdosos brasileiros é que eles têm a obsessão de distribuir pobreza. Você tem que ter certa consideração com os elementos capazes de criar riqueza. O respeito ao criador da riqueza é o começo da solução da pobreza. Em conclusão, o terror experimentado nos países socialistas não foi simplesmente culpa de homens maus como Stalin, Fidel e Mao Zedong. Venezuela, Hugo Chávez e Maduro. E no Brasil, Sarney, FHC, Lula e Dilma. Mas sim da própria natureza do regime socialista comunista de governo. Exemplos não faltam das perversidades desse regime de esquerda. O comunismo de Fidel Castro dominou Cuba com mentiras, aparelhamento estatal, discurso de ódio, terror e pobreza. Esses ditadores só souberam conjugar um verbo, matar os dissidentes, sendo esse o respeito que tiveram com o povo e com a democracia. O PT, PSDB e PMDB, os maiores partidos de esquerda no Brasil, têm na corrupção sistêmica como parte integrante de seu projeto de conquista do poder global no governo, ligado a terrorismo, narcotráfico e contrabando de armas, e que o comando vem dos encontros reservados da organização criminosa chamada Foro de São Paulo. Por fim, peço que se inscreva no canal e dê seu like e compartilhe nas redes sociais como incentivo para a produção de novos vídeos, e que Deus seja a nossa luz.